Curitiba, você está de volta e agora é hora do nosso quadro com o Paulo Araújo, Gente Competente. Hoje no quadro Gente Competente, a gente vai falar sobre onde tem gente, tem conflito. E é verdade isso, né, Paulo? É verdade, Elis. Boa tarde, Elis. Boa tarde a todos. Estamos juntos nessa segunda-feira, começando uma nova semana que é curta, por sinal, né? É verdade, essa semana temos feriados da Semana Santa, temos Páscoa aí na sexta-feira, né? Eu acho que o pessoal tem que parar um pouquinho e refletir. Realmente, né, Paulo? é um bom momento, é uma data bem adequada, né, Elis? Para a gente refletir sobre a nossa maneira de ser, os nossos valores, a nossa fé, não é? É verdade. Tudo isso é importante para a gente. Porque tem muita gente que só pensa no domingo de Páscoa, mas esquece da Sexta-feira Santa. Né? É verdade, né? Aliás, né, Elisa, essa é uma discussão até bem interessante, porque a Páscoa, na verdade, é a celebração da saída dos judeus da terra do Egito, né? E no dia, na festa de Pentecostes, foi quando Jesus, então, se revelou ao povo, se manifestou, mostrou seus milagres e ele disse que ele iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar, né? Bem naquela ocasião, que era a festa dos pães asmos, né? Que era uma das festas desse Pentecostes. E nós celebramos a Páscoa a ressurreição de Cristo. Né? E tem muita gente que acaba pensando de outra maneira. Só nos ovos de chocolate, no né? comércio. É bom, né? É bom, mas não é o mais importante, não, né? Eu acho que o mais importante é tudo que você comentou agora. Então vamos lá. Então vamos parar de falar de Páscoa, e vamos falar de conflitos. Conflito, pois é. É um tema que me agrada muito, porque o ser humano em si, ele já tem o conflito interno dele. Ser ou não ser, eis a questão, pode-se dizer, né? É verdade. Os nossos conflitos começam por aí, né? Muita gente tem conflito com o outro porque tem conflito dentro de si. É verdade. A pessoa não se aceita, né? Ela guarda muitas mágoas, muitos rancores, né? Ela tem dificuldade, principalmente, Elis, um dos fatos que leva a gente a ter mais conflito é a dificuldade de lidar com aquele que é diferente de nós. É verdade. Por falar em diferença, até esqueci de comunicar ao pessoal que está assistindo o programa hoje. Hoje é dia da Síndrome de Down. É o dia internacional, então eu espero que essa mensagem fique para vocês, respeito. E respeito sempre. Sim. Porque eles não têm limitações. Eles têm alguns diferenciais. E tem muita gente que não aceita isso, né, Paulo? É verdade. Você pode ver que, às vezes, numa escola, tem uma criança que ela é jogada de lado, ela é perseguida pelos amiguinhos, né? Às vezes até agridem. Por quê? Porque ele é diferente. Ele não se encaixa no perfil do grupo normal. E o grupo parece que instintivamente tenta tirar ele do grupo. E isso gera conflito. Com certeza. E um conflito que é muito comum em todos os lugares que você vá, na escola, nas empresas e dentro de casa, é a falta de comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. Esses dias eu estava lendo, Elis, e diz que 60%... Nossa, 60% é um número muito alto. É mais do que a metade, né? 60% das causas geradoras de conflitos nas empresas ou qualquer organização é falha na comunicação. Se você pedir para uma pessoa, reflita sobre o último conflito que você teve, desafie ela e veja se não foi falha de comunicação. De alguma maneira, ela fez algo que a pessoa disse que não era daquele jeito, mas não explicou o jeito que era para fazer, não é? Ou que ela tinha que chegar num determinado horário, mas não combinaram exatamente que horário era, né? Ou numa reunião alguém disse assim, não, eu falei tal coisa, e a pessoa disse, não foi isso que você falou. Você interpretou de maneira errada. Exatamente, porque a comunicação ela pode ser objetiva e subjetiva, né, Elis? Objetiva é assim, por exemplo, terça-feira que vem eu vou viajar para Paranaguá às 3h da tarde. Isso daí já é um comunicado completo. Você sabe que na outra semana a pessoa tem um compromisso às 3 da tarde. Você já sabe o dia, já sabe para onde, já sabe o horário. Agora, se eu digo para você assim, por exemplo, Elisa, a gente vai fazer uma festa lá em casa e o traje é esporte. Pronto, aí já exige uma certa subjetividade, ou seja, a interpretação. O que é traje de esporte para Elisa, o que é para mim, o que é para o outro.
entende? Às vezes a gente não pensa, ou na maioria das vezes, a gente não pensa igual. Então aí já a comunicação pode trazer problemas. Né? Ou às vezes a pessoa pensa em uma coisa, fala outra para a pessoa, ela interpreta de outra maneira e o resultado final não era aquele esperado pela primeira pessoa. Perfeitamente. Isso ocorre muito nas empresas, né? Ambiente de trabalho. O chefe dá uma tarefa, né? Olha, você vai fazer esta tarefa aqui. Mas ele não explica o que é a tarefa, qual é o processo dessa tarefa, o desdobramento, a quem atinge, né? Qual é o objetivo. Ele só diz, olha, faça isso aqui. A pessoa faz. Chega na hora que ele vai conferir, final, né? Ele diz, mas como que você fez assim? Por que você fez assim? Não, eu fiz assim porque eu imaginei que fosse o correto. Mas você sentou lá e explicou para o cara do jeito que você queria? Não tem como você fazer uma cobrança mais severa. Exatamente. É que você imagina que a pessoa vai fazer a tarefa do jeito que você tem na sua cabeça. E não é. Cada um pensa com a sua própria cabeça e faz do seu jeito. Né? Existe uma solução para as pessoas que precisam melhorar a comunicação, por exemplo, dentro da empresa? Ah, sim. Veja, primeiro é o feedback. O que é? É o retorno, né, Elis? Então, se eu não me comunico bem, você chega para mim e me chama, Paulo, olha, você precisa melhorar o modo como você comunica as coisas. Você precisa usar melhor as palavras, você precisa ser mais claro, mais específico, porque senão as pessoas não entendem. Então, o feedback é uma maneira de você refletir e dizer, bom, então eu preciso melhorar aqui, né? A outra coisa é você ler muito. Eu falo para os meus alunos todas as noites lá na faculdade. Precisa ler, porque a leitura melhora não só o ato de ler, mas de escrever e de falar. Com certeza. É o que a gente estava falando agora sobre formulação de currículos. 46% dos currículos que são entregues para geral das empresas e empresas de RH, 46% tem erros de português. Esse é um erro, 46%. É muita coisa. Como a pessoa vai se comportar se ela não consegue escrever? Aí que está. Veja, se este item é um critério de seleção, por exemplo, a gente pode dizer que 46% dos que tentam ingressar em alguma empresa através do seu currículo não estão tendo sucesso. Complicado, né? Porque é um critério. Você imagine, você precisa de alguém para a área administrativa. Foi o que ela acabou de falar. Você tem que digitar e-mail, você tem que preencher relatórios e você envia isso com erros de português. Como né? você vai se comunicar com o seu cliente? É gravíssimo. Exatamente. Olha, por falar nisso, ainda essa semana eu comentei lá numa palestra que eu estava dando sobre a palavra assertivo e assertiva. Essa é uma palavra que muita gente comunica errado. Ela diz uma coisa, mas utiliza uma palavra que significa outra coisa. Assertividade não é fazer as coisas certas. Fulano de tal é muito assertivo. A pessoa quer dizer que ele está acertando, mas não é. Assertividade é comportamento, é quando você emite a sua opinião sem ser agressiva, sem ser hostil, sendo muito sincera, não é? E expondo de forma clara o que você pensa. Isto é assertividade. Assertivo, não é fazer as coisas com competência. Sim, a assertividade não deixa de ser uma competência, vamos falar assim, né? Sim, mas é de outra maneira, não é que é porque a pessoa trabalha bem, se esforça, sem dúvida. Ele sempre faz as tarefas, executa as tarefas da maneira que foi pedido. Então o pessoal pode confundir demais essa palavra mesmo. Você pode dizer assim, fulano de tal é muito competente. Aí sim. Aí sim, porque ele está desenvolvendo a sua atividade da forma que foi esperado dele. O conflito generalizado, Paulo, para a gente falar um pouco mais, se deixar falar de comunicação, eu fico o dia inteiro falando de comunicação. Bom, aqui é para isso, né, Elis? É comunicação. Existe o conflito generalizado que pode acontecer dentro de uma empresa. O que é o conflito generalizado? Ele ocorre assim, quando você entra numa empresa e em todos os setores por onde você passa, as pessoas estão em conflito, estão reclamando, estão com muitas queixas. Insatisfação. É o chamado clima organizacional, está ruim. Muito conflito. O que pode estar ocorrendo? Da onde vem esse conflito? Normalmente ele emana da diretoria da empresa. Então quer dizer que o líder está faltando. Exatamente. Dentro da empresa. Quando você tem uma empresa, por exemplo, que tem 3 sócios, 2 ou 3 sócios,
todos eles no mesmo nível de poder. Então, todos eles entendem que pode dar as ordens que entendem necessárias para qualquer pessoa de qualquer setor. Então, eu vou lá e mando fazer uma coisa, mas você é diretora, vai lá e diz, não, o Paulo mandou fazer isso, mas não, você vai fazer assim. Então, você passa aquela imagem de que a diretoria não se entende. Se eles não se entendem, consequentemente, o reflexo disso é conflito na convivência dos funcionários. E é bem complicado isso, porque desmorona todo, desde do setor mais alto até a pessoa que está servindo o cafezinho lá. Sem dúvida. Todos entram na chamada cultura da empresa. Se a cultura é todo mundo discute com todo mundo briga com todo mundo, quem entra lá dentro, entra dentro desta cultura. Por mais que a pessoa queira fazer diferente, ela não consegue. Dentro desse conflito generalizado, qual é a solução? Sem dúvida. O que seria melhor, quais seriam os passos melhores para deixar organizado isso? Bom, o funcionário que está abaixo nesse organograma, ele não tem muito o que fazer, porque ele não pode dar ordem para o seu diretor ou para o seu chefe, enfim. E tem o chefe que merece umas ordens. É verdade. Se fossem humildes, né? É verdade. Diria, olha, nós somos os diretores, mas queremos ouvir vocês. Sugestões, por favor. Exatamente. Agora, o que tem que fazer? A direção tem que fazer reuniões abertas. Eles se reúnem, põem as cartas sobre a mesa. E dizem, gente, nós temos um problema na nossa empresa. Nós estamos com muito conflito em todos os setores. Por quê? Porque um está mandando fazer, outro está mandando desfazer, ninguém orienta certo e os nossos funcionários estão queimando energia boa, que deveria ser para a produtividade, estão queimando nos conflitos. Então, expõe o problema, fala aquilo que pensa e define melhor as linhas de cargos e comandos. Isso é importantíssimo, definições. Sim. Tem muita gente que às vezes acaba pulando essas definições. Você faz isso e aquilo. Não, você não faz isso e aquilo. Você vai falar aquele outro também. Exatamente. Aí fica essa bagunça. Claro, quando você senta, você organiza e você define, olha, eu vou cuidar da área administrativa, por exemplo, é a minha função. Tudo que se relacione à parte de RH, a parte de contratação de funcionário, a parte de compras e etc., eu vou cuidar. Não, eu vou cuidar da parte financeira. Tudo que se relaciona a investimentos, se a empresa tem dinheiro para abrir uma nova filial ou não, sou eu que cuido. E assim por diante. Quando você define as linhas de comando, você diminui esses conflitos. Não elimina, né, Elis? Onde tem gente... Onde tem gente, tem conflito. Né? Mesmo que o sujeito entre num ambiente maravilhoso, todo mundo se entende bem, mas às vezes ele não está bem. Então ele se torna um ponto de conflito. É complicado isso. Os conflitos podem ser generalizados dentro da empresa ou localizados. Isso é só dentro de um setor, às vezes, que não está com uma engrenagem boa lá funcionando direitinho? Isso, exatamente. Você entra, por exemplo, no setor de produção. É o que está em pé de guerra, vamos chamar assim, né? Os outros setores estão caminhando, vamos dizer, tem lá os seus problemas, mas estão caminhando bem. Agora, na produção, o pessoal está brigando, está discutindo, então está ocorrendo algum problema lá dentro, que é específico de lá. Aí quem que tem que entrar em ação? Tá, a solução. O gestor. Aí já tem a parte da solução. O gestor já está ciente e consegue comandar toda essa ópera. Exatamente. Ele tem que chamar esse grupo, expor esse problema e ouvir as partes. Por que você discutiu com o fulano? Olha, porque ele me disse isso. Não, mas eu disse isso para ele porque ele estava fazendo errado tal coisa. Então, na medida em que você abre isso e você ouve, o gestor começa a perceber quais são os pontos onde ele tem que agir. Senão ele chega lá dando bronca em todo mundo, reúne todo mundo e fala como se todo mundo tivesse que ouvir. E o problema vai continuar ali. Continua tudo do mesmo jeito. É complicadíssimo. Tem que ser pontual, entende, Elis? Chegou ali, é aqui, pronto, vamos atacar esse problema. A ignorância organizada dentro de uma empresa. Legal. Ai. Isso é muito legal, porque a ignorância organizada é aquela que todo mundo sabe que tem um conflito, mas todo mundo nega que tem o conflito. Ai. Né? Então, e quem está de fora percebe. Com a peneira. Exatamente. Né? Se você chegar lá, você sabe que tem conflito lá, mas você pergunta, eles dizem, não, aqui todo mundo se dá bem, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sob controle. E não tá. Na verdade, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão varrendo para baixo do tapete a sujeira. Né? Eu falo também lá nas minhas aulas.
esse negócio de botar uma pedra em cima, por exemplo, que em brigas de casal, né, eu já ouvi muita gente aconselhar a fazer isso. Não faça isso. Se você pegar um pedaço de carne e colocar debaixo de uma pedra, vai lá 2, 3 dias depois para você ver. Aquilo está podre, está cheirando mal. A mesma coisa, os nossos conflitos. Se eu fico toda a vida varrendo, escondendo, pondo pedras em cima, chega uma hora, Elis, que vai feder. Desculpa o termo, não, mas é verdade, vai feder sim. Vai. E aí fica pior, entende? Então, gente, nós sabemos que tem um conflito aqui, vocês estão negando isso, mas quem está de fora percebe. E as pessoas, quando vivem esta situação, lidam superficialmente umas com as outras, Elis. Batem nas costas, minha querida, meu querido. E a falta de comunicação. Porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de chegar e apontar o erro. Falar, você está errando aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. E as pessoas às vezes acabam não aceitando, né, Paulo? Isso que você falou é bem importante. Tem gente que não tem coragem de falar e tem gente que não está aberta para ouvir. Eu acho que é o pior você não estar aberto para ouvir. Porque, veja, mesmo a crítica que é meio pesada, Elis, ela faz a gente refletir. Claro. Sabe, você tem que estar aberta para ouvir. Às vezes dói. Dói. Se a pessoa que te criticou estiver errada, tudo bem, ela está errada, você vai para sua casa tranquilo. Entra por aqui e sai por ali. Você não precisa querer devolver jamais. Com a mesma moeda. Né? Acho que não tem cabimento fazer uma coisa dessa. Não. O mais importante de tudo é conseguir resolver esses conflitos. Sem dúvida. Você tem que tratar, sabe? É como se fosse uma doença, entende, Liz? Se você não trata, ela agrava. O conflito em qualquer organização, do casamento até a grande multinacional, se o conflito não for tratado, ele vai se agravar, as pessoas vão se separar e, volto a dizer, a gente queima energia boa que deveria ser canalizada para a gente produzir bem, para ser feliz, com coisas que não têm retorno. É aquele velho ditado popular, queimar vela com santo ruim. Exatamente. É verdade. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado Eu você. espero que sua semana seja sensacional. Para você também, Elis. Obrigado mais uma vez. Para os nossos telespectadores, uma boa semana, né? É isso aí. E, se Deus quiser, na próxima segunda-feira estamos juntos. Estamos juntos. A gente vai para um breve intervalo e depois a gente vai começar com a Cacau Vezaro sobre moda. Aguenta aí.